Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista com aprovado. Hoje meu bate-papo é com o Rogério Félix, aprovado em primeiro lugar no concurso da EBSER para o cargo de profissional de educação física. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns. Muito obrigado, obrigado. Rogério, então para a gente iniciar esse bate-papo aqui, vou pedir então para você se apresentar, falar um pouquinho de onde você é, sua idade, sua formação também. Então, meu nome é Rogério, eu sou natural de João Pessoa, aqui na Paraíba, e tenho 30 anos, e sou formado em Educação Física, licenciatura desde 2017 e bacharelado desde 2022. Legal, e essa é a sua primeira vez prestando concurso público? Assim, desde a minha graduação que eu venho, assim, olhando para essa área, né, do concurso público, mas só em 2023 que eu me dediquei a estudar para concurso público. E o que te atraiu, então, na carreira pública? Então, é, a estabilidade acho que foi o que mais me chamou a atenção, sabe? E eu valorizei mais ainda a estabilidade durante o período da pandemia, sabe? Porque no período da pandemia eu estava fazendo uma residência na área da educação física e a residência ela tem uma bolsa que tem um vínculo de 2 anos. Então, comparando com outros amigos que a gente conversava, que se formaram comigo, e aí eles disseram que tiveram muita dificuldade, perderam praticamente todos os alunos, mas como eu estava na residência, era algo que era garantido, pelo menos naquele tempo, eu não tive aquele período difícil da instabilidade. Então foi isso que, assim, me deu um alerta, assim, para justamente valorizar mais a área do concurso público. Interessante. E justamente na sua área, que foi muito afetada durante a pandemia, né? E como que Isso. você, então, conheceu Estratégia Saúde e começou a utilizar o nosso material? Bem, então, em 2023 já tinham rumores que iam sair esse edital, né, da EBSER, e aí eu comecei a estudar, só que sem material. E aí, a partir de um anúncio no YouTube, e aí eu fiquei meio assim, eu disse, não, vou conhecer. Aí perguntei os amigos se alguém tinha, e indicaram, disseram que era muito bom, e aí eu cheguei, fui atrás e resolvi assinar a plataforma do Estratégia. Legal. E você pretende continuar estudando para outros concursos? Sim, sim. Como eu ainda não fui nomeado, então, e era cadastro de reserva, então não tenho nada garantido, né? Então, eu vou justamente continuar nessa jornada até conseguir, de fato, a nomeação, né? Ô, Rogério, você citou então que começou estudando sozinho, depois conheceu estratégia. O que que mudou na sua preparação quando você começou a utilizar as nossas ferramentas? Bem, eu pude perceber que o meu desempenho nos simulados melhorou bastante, sabe? Eu fazia um simulado por semana e quando eu estava estudando só, meu desempenho era muito aquém, vamos dizer, era 50, 60%. E aí eu vi que não estava conseguindo evoluir. E aí, quando eu comecei a estudar pelo Estratégia, eu eu comecei a melhorar meu desempenho e quando estava nas vésperas nas vésperas do concurso, eu já estava com 80%, 85% de acerto dos simulados. Legal. E como que era a sua rotina de estudos? Você tinha que conciliar com o seu trabalho? Isso. Então, no período, tem gente que prefere estudar quando retorna do trabalho, né? Só que como eu trabalho até, como eu sou personal, eu trabalho até às 21 horas, dependendo do dia, até às 22 horas. Então, para mim, ficava muito puxado, muito corrido estudar depois do trabalho. E aí eu organizei minha rotina, enxuguei um pouquinho o número de alunos, e aí eu acordava às 4 da manhã, estudava um pouquinho, aí tinha as primeiras aulas do dia, e aí no período da manhã, de 8 a meio-dia, vamos dizer assim, eu destinei para estudar para o concurso. E aí, e também
eu estudava pela manhã e sempre que tinha um horário livre de tarde, eu pegava o material e ia estudar. Legal. E você montou o seu cronograma como? Quantas matérias tinham por dia? Bem, eu fiz a divisão para estudar de acordo com o peso das matérias, né? Então, como é a parte específica, valia mais pontos, então dei mais prioridade à parte específica e tentando conciliar com português e, no caso, caía a legislação da EBSER, e que também valia mais pontos. Raciocínio lógico valia um pouco menos, aí eu deixei um horário reduzido para raciocínio lógico também. Mas eu sempre estudava conciliando uma hora uma matéria, outra hora outra matéria, mas dando peso para as principais matérias. Legal. E o que que você preferia? PDFs, videoaulas? Quais ferramentas que você utilizou? Eu eu estudava mais pelo PDF, mas quando eu tinha alguma dúvida, eu acessava as videoaulas, sabe? Então, eu estudava muito fazendo resolução de questão e quando eu errava alguma coisa, então ficava com alguma dúvida, eu acessava as videoaulas e aí nas videoaulas eu era bem esclarecido, assim, bem minucioso a videoaula. Legal. E você revisava o conteúdo? De que forma? Na minha, no meu cronograma semanal, eu destinava de segunda a sexta a estudar as matérias, o sábado eu fazia como revisão e o domingo eu fazia o simulado. Então, eu tentava, no final do dia, fazer uma revisão daquilo que eu estudei no dia, sabe? Mas a revisão maior eu deixava para o sábado. Interessante. E aí, então, naquela semana que antecedeu o concurso, o que que você fez? Intensificou seus estudos? Descansou? Na semana preparatória, eu dediquei a fazer revisões. E aí, teve live do Estratégia e os professores, justamente, eles indicaram, né? Ó, gente, agora o conteúdo já está consolidado, vocês vão, agora precisam revisar. E aí, esse período, acho que foram 2 semanas, as 2 semanas anteriores para dedicar à revisão. Legal. E a véspera? Também revisou até o fim? A revisão de véspera foi muito importante. Vou dizer que, por exemplo, os professores do Estratégia, eles deram muitos macetes, eles deram muitas, assim, muitas sacadas que justamente caiu na prova, sabe? E aí foi um diferencial, vou dizer. Porque, e outra coisa, a segurança que eles deram, né? Porque a pessoa está apreensiva, está nervosa, mas você não estudou, então tenha calma que você vai conseguir resolver essas questões. E aí foi muito fundamental a revisão de véspera por isso, pelas dicas e pelo incentivo em si. E teve alguma questão que você ganhou ali por conta da revisão, então? Você ganhou esse pontinho por ter lembrado na hora? Sim, eu vou dizer que na matéria de raciocínio lógico, teve, teve revisão de véspera que me ajudou e algumas questões da legislação da EBSER. E a parte específica foi bom porque deu aquela reforçada. Então, alguma coisa que podia passar despercebido, os professores dão, isso aqui muito provavelmente vai cair. Pela característica da banca, isso daqui é certo. Então, eles foram bem incisivos nessa questão e, de fato, caiu. Legal. E quando você saiu da prova, então, Rogério, teve a sensação que tinha ido bem? Quando eu saí da prova, todo mundo comentando assim nos corredores que a prova tinha sido muito difícil e de fato foi. E aí eu fiquei meio apreensivo, mas quando eu fui conferir o gabarito, eu vi que o aproveitamento tinha sido muito bom. E aí foi quando me deu uma segurança, uma tranquilidade. Mas aí, quando você viu, então, o seu nome na lista de aprovados em primeiro lugar, me conta esse momento. Eu nem acreditei, porque foi o primeiro concurso assim, que eu tinha me dedicado. E, assim, eu sabia que para eu ter chances de passar, porque, assim, vamos dizer assim, a segunda fase era a fase de títulos, né? A questão de pontuação de título. E eu não tinha muita pontuação. E aí eu pensei, eu vou ter que sair muito bem na prova
porque, só abrindo um parênteses, no último edital de 2019, que foi o último nacional, eu estava fazendo a residência. E aí eu cheguei e escutei os meus professores na residência, comentando que iam fazer o concurso. Então eu cheguei e pensei assim: isso aqui não é para mim. Os professores têm mestrado, doutorado. Eu só estou com a pós-graduação da residência, então eu não é para mim. Só que aí em 2023 eu me dediquei e justamente pensei, né? Eu vou ter que sair muito bem na prova para ter chance. E aí Deus me abençoou com essa prova. Bom, você disse então que concorreu inclusive com professores, mestres e doutores. O estudo para concurso, ele é diferente de um estudo acadêmico, né? Isso. Assim, o estudo acadêmico, ele é muito, vamos dizer assim, muito centrado em um assunto. Então, o mestrado, ele vai estudar justamente aquilo que ele está pesquisando. E o concurso público é bem amplo, bem abrangente. Então, é um estudo totalmente diferente. E tive a oportunidade, né, de acertar com a escolha do estratégia, e aí foi um diferencial, porque o estratégia tem um material muito qualificado e muito bom, e aí foi o diferencial. Que bom, a gente fica muito feliz, então, em ter feito parte da sua trajetória rumo à sua primeira aprovação, né? Não sei se virão outras aí, porque você disse que vai continuar estudando, então eu te aguardo aqui para uma próxima entrevista. Mas antes da gente encerrar, quero saber um pouquinho da sua vida pessoal, momentos de lazer. Você foi mais radical ou não? Conseguiu conciliar? Teve também o apoio de familiares, amigos? Eu, no- eu comecei a estudar só por conta própria, né? E aí foi quando eu vi que estava empacado no desempenho, e aí eu disse, não, o edital já vai sair, eu tenho que me dedicar, porque eu vou ter só essa chance. A próxima chance pode ser que demore bastante para aparecer, então eu vou me dedicar. E aí, quando o edital saiu, eu estava já estudando com estratégia, já estava é, abdiquei, né, das saídas no final de semana, abdiquei de ficar tempo ocioso nas redes sociais. Então, eu excluí alguns aplicativos que, assim, poderiam me distrair, e sempre estava com material de apoio, material para estudar. Quando tinha um tempo livre, eu aproveitava para estudar. Legal. E que bom que deu tudo certo, então, né? Valeu a Isso, pena. graças. Valeu o esforço, valeu o sacrifício. E é isso. Quando a gente se dedica, quando a gente se esforça, o Deus, ele nos retribui com a aprovação, né? E Rogério, que mensagem final, então, além dessa que você deixou super bonita, que você pode deixar para as pessoas que estão na trajetória e para que também não desistam e consigam uma aprovação? Deixo a mensagem justamente para que as pessoas possam acreditar em si, né? Como eu falei, em 2019 eu não acreditei em mim, mas eu me preparei para o 2023 e me dediquei, estudei, esforcei a abrir mão de algumas coisas, e vale a pena, né? Mostrou que todo esse sacrifício, toda essa dedicação vale a pena. Que bom, Rogério, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela sua aprovação, viu? Muito obrigado, obrigado. E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também parabenizando o Rogério. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, principalmente na área da saúde, você já sabe. Acesse o nosso site estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.